Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Está começando mais um Bom Dia Bitcoin. Meu nome é Diego Consimo e se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, belezinha? Galera, o tema do vídeo de hoje basicamente é entenda o que está acontecendo no mercado, entenda o crash da FTX, né? O que está acontecendo? Por que o mercado caiu desse jeito? Isso era esperado? Não, de jeito nenhum, né? Bom, galerinha, vamos lá então. Basicamente, para vocês entenderem, começou a guerra FTX Binance, o CEO da FTX, ele era ativamente político dentro do Congresso americano, fazendo lobby. Inclusive, lembra meses atrás que a Binance estava sofrendo com uma porrada de investigações? Então, essas investigações já partiam do lobby. O que é fazer lobby? É fazer... É basicamente financiar políticos para tentar barrar seus concorrentes. Isso é fazer lobby, tá? Basicamente é isso. E você dá um jeitinho também do que? Financiando político, você consegue aprovação para os seus projetos, para a sua empresa, para o mercado, e também você consegue colocar impeditivos para os seus concorrentes. Isso daí é basicamente fazer lobby. E esse cara, com certeza, né, o CEO da Binance, o cabeludinho lá, ele estava por trás de todo desse lobby que estava sendo feito. Tanto é que a FTX era a exchange, estava sendo considerada como a nova JP Morgan do mundo, né? E só que ninguém tinha revelado o que eles estavam fazendo de fato. Eles estavam pegando os tokens FTT, que é o token deles, né, da exchange. Eles geravam esses tokens, ia para o mercado DeFi, fazia mint de stablecoins ou deixava os FTTs como garantia em DeFi, pegava empréstimos e alavancavam esses empréstimos. Ou seja, começou a criar uma bolha, né? Começou a criar uma bolha gigantesca de dinheiro alavancado, de dinheiro que não existia. Por quê? Porque não teve uma reserva. Porque para você conseguir, para você ter uma liquidez boa, você precisa ter reserva sobre o que você está fazendo. Só que o deles não. Como eles mesmo criavam, como se fosse uma máquina de dinheiro, criavam um token, gerava mais token, pegava esses tokens, mandava para DeFi, fazia todo esse processo de colateral ou de mintar stablecoins, e com isso iria aumentando o tamanho do rombo, o tamanho dessa bolha do FTT. E aí, mais recentemente, o CEO da FTT, da FTX, fazendo lobby, né, através do Congresso contra a Binance, o CZ falou, opa, pode parar com isso que eu sei, vou fazer sua máscara cair. Como a Binance foi investidor anjo da FTX lá no início, a Binance detinha em torno de 2 bilhões de dólares em token FTT. E aí eles já começaram a brigar publicamente no Twitter, como duas crianças mimadas de leite com pera, empinando pipa no ventilador, começaram a discutir e aí o CZ começou a despejar os tokens FTX e a FTT detinha também BNB, porque é BNB movimentação dentro da exchange, começou a vender. Só que o que a FTX tinha de BNB e o que o Binance tinha de FTT não dava nem para se comparar. E aí isso daí, pá, veio o crash ontem, certo? Agora, o X da questão é, o CZ liquidou suas posições de FTT, do FTT, token da FTX? Esse é o grande X da questão. Primeiro X da questão. Não sabemos. Tá? Ainda não sabemos. Segundo ponto. A FTX, em conjunto com a Alameda Research, tá? Basicamente, o CEO da FTX é cofundador da Alameda Research também. A Alameda Research fazia toda essa alavancagem para a FTX. E eles são um dos maiores detentores de Sol e FTT. Conclusão. A Alameda Research, junto com a FTX, já despejaram seus tokens no mercado? Ou ainda nem começaram? É o segundo X da questão. Por que eu levantei esses dois X? Porque se esses caras não despejaram ainda o que eles têm, ou se sobrou muito, ou se sobrou metade, isso pode impactar o mercado diretamente. Porque se eles nem liquidaram suas posições e o mercado caiu tudo isso, se eles tiverem mais bala na agulha e forem sair do mercado liquidando suas operações, esses 17 pode ficar pequeno.
E aí pode vir trazer o quê? O mercado para novos níveis. 16.200, 14, 12, 11, 10 mil dólares, a gente não sabe. Agora, um ponto é, por que tudo isso aconteceu? Porque a exchange não tem que ser a exchange não tem que ser um fundo de investimento, tá? A exchange é para fazer transação. O negócio de toda exchange é o quê? Transações, ganhar em cima das taxas das transações. E para uma exchange ser sadia, ela tem que ter reserva. Justamente para garantir o quê? Que em cenários ruins, onde as pessoas possam sacar, eles tenham liquidez para pagar esses saques. FTX ontem bloqueou saques. Não tinha reserva. Tá devendo. A galera tá tentando sacar e não consegue. Então, olha a situação. O cara que era considerado a palavra do mercado cripto, o cara do mercado cripto mundialmente, que estava discursando no Congresso americano, falando de regulamentação, do como as criptomoedas são maravilhosas e a solução do mundo, era o cara que estava fazendo uma porrada de falcatrua por trás e que está colocando todo o cenário cripto em risco. E isso favorece o quê? Isso favorece ao mercado tradicional a vir com mais regulação. Isso favorece ao mercado tradicional bater em cima de regulação no mercado. E regulação não é bom para todo mundo, não. Eles falam que é para proteger o investidor. Não é para proteger o investidor. É para colocar a focinheira nos investidores de cripto. Então é bem complicado, é bem delicado esse assunto, tá? Bom, vamos lá. Referente ao Bitcoin. Por que eu tive que dar esse resumo? Porque isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Então, nesse momento, no curto prazo, o que nós temos? Nós temos isso daqui, galerinha. Vamos lá. Detalhe também. A Binance falou que vai comprar, né? Publicou o interesse de compra, né? A intenção de compra da FTX. Porém, deixou muito claro que se não tiver conforme os balanços indicam, se não tiver dentro dos conformes financeiros, conforme indicam os balanços, se tiver mais falcatrua por trás da FTX, a Binance vai desistir do negócio. E aí, meus queridos, pode ter gente que não vai conseguir receber seus fundos da FTX. Olha a situação que foi causada. Ou seja, o Bitcoin conseguiu se manter desde junho acima dos 17 mil dólares, acima dos 17.600. S&P caiu, fez fundos novos, Nasdaq caiu, fez fundos novos e o Bitcoin ficou se segurando durante todo esse tempo. Aí o que acontece? O novo JP Morgan da vida, da mídia, que financiava políticos, agora na eleição estava financiando os democratas. Está por trás de um dos maiores crashes que a gente pode ter no mercado. Legal, né? Então, joinha, democrata. Beleza. Bom, vamos para lá, vai. Não vou nem entrar nesse assunto que... Bitcoin, o que a gente pode ter agora? Situação tá o seguinte. A gente tem que analisar em 15 minutos, porque se a gente for pegar em tempo gráfico maior, não tem nem muito o que analisar, tá? Em tempo gráfico maior, Bitcoin já perdeu o fundo anterior, tá? Tá testando lá essa região de topo, e a gente observa que tem um buracão aqui para baixo, ó. Então, se perder de fato essa região aqui dos 16.200 mais ou menos, ó, próximo nível, região dos 14, 13.500. Depois, região dos 10 mil dólares. São 3 níveis. Aonde se está até 16.200, região dos 14, que não tem tanta movimentação, só tem a movimentação do topo lá de 2017. E depois, a região de maior consolidação, que é a região dos 10. Olha o problema. Isso tem a ver com análise técnica? Tem porra nenhuma, gente, pelo amor de Deus. Tá? Por análise técnica, o mercado tá revertendo. Aliás, se a gente analisar aqui, se a gente analisar todo esse movimento, olha a S&P. A S&P tá pronto para ir para cima. Olha a Nasdaq se aprontando para ir para cima. Olha o DXY. Prestes a perder esse fundo aqui e começar a entrar em processo corretivo. Ou seja, o cenário tá pronto para um rally de alta. Porém, as maiores pessoas do mercado cripto estão quebrando o mercado cripto. Troféu joinha para eles. Beleza? E coloca em crédito o mercado cripto com essa atitude que eles fizeram.
Então é bem complicado nesse momento o mercado, tá? Um ponto que pode ser bom, tá? Um ponto que pode ser bom. O Wyckoff de acumulação, que é esse tipo de formação que faz um fundo, depois ele entra num retângulo de consolidação, depois faz mais um teste de fundo, aí faz um novo fundo. Isso daqui tende a ser um Wyckoff de acumulação. E esse despejo, né, durante o processo de acumulação, no geral é marcação do quê? Do fundo. Porém, a situação pode ser gigantesca, e aí não tem como a gente pegar e falar que esse foi o fundo agora, essa queda de ontem e hoje foi o fundo do mercado, porque o negócio é gigantesco, a gente está falando de em torno de 2 bilhões de dólares, galerinha. 2 bilhões de dólares referente à FTX. Então, pode vir mais abaixo, sim. Aí tem a Alameda Research em cima do sol, FTT também. Então, o negócio pode ser muito mais embaixo, mas pode formar um Wyckoff de acumulação, que a gente já debateu aqui algumas vezes sobre o Wyckoff de acumulação, e isso daqui seria clássico de um Wyckoff de acumulação, tá? Que basicamente é essa figurinha aqui, né? Faz um fundinho, faz um outro teste de fundo, aí temos um fundo maior para ter uma reversão. Pode o fundo de ontem ter sido isso? Pode. Minha preocupação, a gente não sabe o quanto que esses caras podem despejar ainda, mesmo após a queda de ontem. Se eles tiverem muita coisa para despejar, a gente vai para baixo, não tem o que fazer, tá? E aí não tem análise técnica, não tem nada disso. Simplesmente, golpe dos caras e quem paga o pato é o mercado. É isso. Aí a análise técnica fica complicada, galera, tá? A análise técnica ela funciona muito bem de acordo com o quê? Cenário macroeconômico, de acordo com os índices, de acordo com a economia, de acordo com o quê? Com o movimento do Bitcoin, baseando-se em cima de análise on-chain. Dá pra... tá legal. Porém, tem um escândalo de falcatrua da terceira maior exchange do mundo. Aí complicou, tá? Então, no curto prazo, o que a gente tem que ficar em cima aqui, ó? Curto prazo é o seguinte, meus caros. Vamos mapear aqui curto prazo, tá? Ó, nesse momento, fez o quê? Pode ter feito o teste de fundo, tá? Natural, após uma grande queda tem geralmente um teste de fundo. Isso daqui pode ser um fundo duplo para virar um processo de reversão. O que nós temos? Uma LTB traçada lá do topo, lá dos 20.500 dólares. Teste, toquinho na LTB, rejeitou. O que a gente pode fazer agora? Galerinha, o que a gente pode fazer agora é meter um alarme, uma possível entrada em 17.890. 17.890. Um stopinho, você pode trabalhar com stopinho curto de 2%, que ficaria em 17.500, ou pode trabalhar com stopinho maior de 4%, que seria abaixo do fundo anterior, tá? E aí a gente vai ver como que vai ficar esse movimento. Por enquanto tá muito cedo. Isso daqui pode estar sendo o quê? Um pivô. Isso daqui pode se formar um pivô. Mas para isso formar um pivô, o que teria que fazer esse movimento aqui? Tá? Esse movimento aqui teria que fazer isso, ó. Deixa eu ser mais conservador. Pode formar esse movimento? Bitcoin voltar lá aos 20.500 para depois 21.500? Pode sim. Só que como eu falei, a situação é delicada. Pode formar isso? Pode. Então, para formar o pivô, nós temos dois pontos importantes. Primeiro, rompimento 17.890. Ou seja, 17.900 tem que ser rompido, ativando a possibilidade de um trade. E depois, para confirmar esse alvo de 20.500, precisa romper 18.700, que é essa linha aqui, ó. Então são duas regiões, ó. Essa daqui já está quase ativando o trade, daqui a pouco já deve estar ativando o trade já, ó. Ó, entrada 17.900. E para confirmar o pivô de alta com alvo lá em 20.500, tem que romper depois 18.700. Belezinha? Esse é o cenário que a gente tem agora. Tem que romper esse pivô e depois romper esse pivô. Rompeu esse pivô, alvo está lá em cima em 20.500, para depois voltar lá no patamar que estava em 21.500. Se fizer isso, lindo. Esse foi possivelmente o Wyckoff de acumulação, e aí o mercado começa a reagir. Mas eu falo, estou bem preocupado. Tá certo? Bom, meus queridos, lembrando, hoje nós temos uma entrevista topíssima às 19 horas com o Cauê Economy, tá? Ele é especialista em análise on-chain.
Perfeitinho? O link aí já está no nosso canal, dá uma conferida, tá no nosso Telegram também, tá no Twitter, só dá uma procurar para você poder participar. Vai ser às 19 horas hoje. Conto com a presença de todos. Grande abraço, valeu!